Quando pensamos em vilões, a imagem que geralmente vem à mente é a de indivíduos extremamente psicopatas, insanos, manipuladores e dotados de uma inteligência impressionante. Afinal, como criar um vilão burro, não é mesmo? A lógica comum é que um vilão precisa ser um estrategista astuto e habilidoso. No entanto, há exceções notáveis em algumas obras, onde os vilões não são tão brilhantes quanto aparentam. Um exemplo disso é Muzan Kibutsuji de Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba. Embora seja retratado como um inimigo temível e poderoso, Muzan, surpreendentemente, comete uma série de erros estratégicos que o fazem parecer bastante burro. Se você está familiarizado com a comunidade de Demon Slayer e já assistiu ao anime ou leu o mangá, provavelmente já notou que Muzan, apesar de sua força e longevidade, toma decisões que desafiam a lógica e parecem quase ridículas. Neste vídeo, vou explorar algumas das ações mais questionáveis e até burras de Muzan, e ao final, você entenderá por que considero esse vilão um dos menos inteligentes que já vi. 1. Não matar Tanjiro em Tóquio. Uma das decisões mais questionáveis de Muzan Kibutsuji ocorre logo no início da série, quando ele tem a oportunidade de eliminar Tanjiro Kamado em Tóquio, mas opta por não fazê-lo. Esse momento, aparentemente pequeno, é crucial e revela uma série de falhas na estratégia de Muzan. Durante um dos primeiros encontros entre Tanjiro e Muzan, Tanjiro está apenas passeando pelas ruas de Tóquio quando, de repente, sente um cheiro estranho e se depara com Muzan. Naquela ocasião, Muzan é confrontado com o poder dos brincos de Tanjiro, que o lembram do Ashira Yorishi Tsujikuni, um caçador que quase o derrotou no passado. O simples fato de Muzan ficar inquieto e demonstrar medo é um indicativo de que ele reconhece a ameaça potencial que Tanjiro representa. No entanto, apesar de sua preocupação e do conhecimento de que Tanjiro é uma ameaça, Muzan decide não eliminar Tanjiro naquele momento. Essa decisão é perplexa por várias razões. Primeiro, Muzan poderia ter eliminado Tanjiro e sua família de forma rápida e sem esforço, considerando que ele tinha o poder de fazer isso. Tanjiro estava em uma situação vulnerável, cercado por sua família, e a eliminação deles não teria sido difícil para Muzan. Segundo, a preocupação de Muzan com a aparência que ele estava usando na época não parece justificar a decisão de não agir. Ele estava disfarçado e, portanto, não havia necessidade de se preocupar com o impacto em sua identidade real. Muzan poderia facilmente mudar sua aparência e desaparecer após a ação. Além disso, a decisão de não eliminar Tanjiro também reflete uma falta de estratégia a longo prazo. Tanjiro, mais tarde, se tornaria um dos caçadores mais poderosos e um adversário significativo para Muzan. A oportunidade de eliminar uma ameaça em potencial antes que ela crescesse e se tornasse um problema maior foi ignorada, o que demonstra uma falha em antecipar e neutralizar ameaças de forma proativa. Em resumo, a decisão de Muzan de poupar Tanjiro em Tóquio é um exemplo claro de uma falha estratégica que poderia ter sido evitada com uma abordagem mais decisiva e calculista. Esse erro inicial tem repercussões significativas ao longo da história, uma vez que Tanjiro se torna uma força crucial na luta contra Muzan. 2. Matar as luas inferiores. Outro erro significativo na estratégia de Muzan foi sua decisão de eliminar as luas inferiores após a derrota de Rui. Quando Rui é derrotado por Tanjiro e seus aliados, Muzan convoca uma reunião das luas inferiores restantes e decide eliminar quase todas elas, com exceção de Inmu. Esse ato de eliminar a maioria das luas inferiores pode parecer uma forma de reestruturação, mas, na prática, é uma decisão questionável e desnecessária. Em vez de eliminar as luas inferiores, Muzan poderia ter adotado uma abordagem mais estratégica. As luas inferiores, apesar de serem menos poderosas do que as luas superiores, ainda eram valiosas como peões em sua estratégia. Eles poderiam ter sido usados para cumprir missões específicas, coletar informações ou mesmo servir como uma linha de defesa adicional contra os caçadores. Ao descartá-los de forma tão abrupta, Muzan perde não apenas o potencial estratégico desses Onis, mas também a oportunidade de utilizar suas habilidades e forças restantes de maneira mais eficiente. A decisão de eliminar as luas inferiores parece ser mais um reflexo da frustração de Muzan com a falta de desempenho e resultados que ele esperava dessas entidades. Em vez de simplesmente substituir as luas inferiores que falharam com novas adições, Muzan opta por uma solução mais drástica e, em última análise, prejudicial para sua própria causa.
Essa abordagem também demonstra uma falta de planejamento a longo prazo e uma incapacidade de reconhecer o valor potencial das luas inferiores em uma estratégia mais abrangente. Além disso, a eliminação das luas inferiores tem um impacto significativo na dinâmica de poder dentro da organização de Muzan. Com a remoção desses Onis, Muzan cria um vácuo de poder que poderia ter sido explorado de forma mais estratégica. Em vez disso, ele se concentra na reestruturação imediata e na introdução das luas superiores restantes, sem considerar adequadamente as implicações de sua decisão. Em resumo, a decisão de Muzan de eliminar as luas inferiores após a derrota de Rui é um exemplo de uma abordagem impulsiva e mal planejada que prejudica a eficácia geral de sua estratégia e enfraquece sua posição. 3. Não enviar Doma para a Vila dos Ferreiros. Outra falha significativa na estratégia de Muzan ocorre quando ele decide não enviar a lua superior Doma para a Vila dos Ferreiros, mesmo quando poderia ter sido uma adição crucial para a operação. Durante o arco do Castelo do Infinito, Muzan está lidando com a ameaça crescente dos caçadores e suas habilidades, especialmente após a derrota de uma lua superior anterior. Em vez de usar todo o seu potencial para garantir uma vantagem decisiva, Muzan opta por enviar apenas algumas luas superiores para a vila. A decisão de não enviar Doma, que é uma das luas superiores mais poderosas, é um exemplo de uma estratégia mal concebida. Se Doma tivesse sido enviado para a Vila dos Ferreiros, ele teria sido uma força formidável capaz de enfrentar e, possivelmente, derrotar os caçadores e proteger a vila. A presença de Doma poderia ter alterado drasticamente o equilíbrio de poder e garantido que a missão de destruir a vila e suas espadas fosse bem-sucedida. Além disso, Muzan não leva em consideração a importância crítica da Vila dos Ferreiros para a eficácia dos caçadores. Sem as espadas forjadas na vila, os caçadores teriam uma grande desvantagem em suas batalhas contra os Onis. Ao não enviar uma força tão poderosa quanto Doma para essa missão, Muzan perde a oportunidade de causar um impacto significativo e garantir a vantagem decisiva que poderia ter garantido sua vitória. A falta de visão estratégica por parte de Muzan também é evidente na forma como ele lida com a informação obtida sobre a localização da Vila dos Ferreiros. Quando ele recebe informações valiosas de Gyoko sobre a localização da vila, Muzan demonstra uma falta de paciência e consideração ao não confirmar completamente a informação antes de agir. Ele poderia ter coordenado suas forças de maneira mais eficaz, garantindo que a missão fosse realizada com a maior chance de sucesso possível. Em resumo, a decisão de Muzan de não enviar Doma para a Vila dos Ferreiros e a falta de consideração pela importância estratégica da vila são exemplos de uma abordagem mal planejada e inadequada. Essa falha estratégica demonstra uma falta de compreensão das implicações de suas decisões e um erro crítico que enfraquece sua posição e suas chances de sucesso. 4. Separar as luas superiores no Castelo do Infinito. A decisão de Muzan Kibutsuji de dispersar suas luas superiores durante o arco do Castelo do Infinito revela uma falha estratégica significativa. Quando Muzan é pego de surpresa por uma armadilha na mansão, ele se vê forçado a pedir ajuda para Nakin abrir o Castelo do Infinito. Em um momento de desespero, ele opta por enviar suas luas superiores para enfrentar grupos específicos de Ashiras e caçadores, em vez de concentrar suas forças em uma única, poderosa ofensiva. Esse movimento de dividir suas forças é uma jogada desastrosa sob várias perspectivas. Em vez de utilizar sua vantagem de ter várias luas superiores lutando em um único local para garantir uma vitória esmagadora, Muzan permite que seus inimigos enfrentem cada uma das luas superiores separadamente. Isso cria uma situação onde os caçadores e Ashiras conseguem lidar com cada ameaça individualmente, sem enfrentar a totalidade do poder de Muzan ao mesmo tempo. A decisão de dispersar as luas superiores reduz a eficácia de suas forças, pois uma única lua superior enfrentando um grupo específico de combatentes está em desvantagem em comparação com uma abordagem onde todas as luas superiores estariam lutando juntas contra um inimigo unificado. Ao separar seus combatentes de elite, Muzan enfraquece a coesão e a força total que suas luas superiores poderiam ter proporcionado se estivessem unidas. Além disso, Muzan subestima a capacidade dos caçadores e dos Ashiras, acreditando que suas luas superiores, mesmo isoladas, seriam suficientes para lidar com os adversários. Esse erro estratégico se reflete no fato de que, em vez de criar um cenário de batalha decisivo e esmagador,
Muzan acaba enfrentando uma série de batalhas fragmentadas que diminuem suas chances de vitória. A separação permite que os caçadores se organizem e se adaptem a cada ameaça, tornando a tarefa de derrotar as luas superiores muito mais manejável do que se elas estivessem lutando em conjunto. Em resumo, a decisão de Muzan de dividir suas forças em vez de consolidar suas luas superiores em um único ponto de ataque demonstra uma falta de compreensão das dinâmicas de combate e uma falha em reconhecer a importância da unidade e da força coletiva. Essa estratégia fragmentada contribui diretamente para as dificuldades que ele enfrenta durante o arco do Castelo do Infinito. 5. Não manipular a humanidade. Muzan Kibutsuji, apesar de sua longevidade e poder quase absoluto, falha gravemente ao não utilizar seu potencial para manipular a humanidade de forma eficaz. Ao longo dos séculos, Muzan poderia ter adotado uma abordagem muito mais estratégica para dominar e controlar a sociedade humana. Com sua habilidade de se disfarçar e se transformar, além de sua força quase imortal, ele tinha todas as ferramentas para criar um império global e exercer controle absoluto sobre o mundo. Em vez de se limitar a usar seus Onis como instrumentos de destruição e caos, Muzan poderia ter se posicionado como um líder ou governante. Ele poderia ter se infiltrado nas estruturas de poder, manipulado líderes políticos e econômicos e criado uma rede de controle que garantisse que todos se submetessem à sua vontade. Com seu poder para intimidar e eliminar qualquer oposição, ele teria sido capaz de instaurar um regime autoritário onde qualquer resistência seria rapidamente esmagada. Uma estratégia mais eficaz teria sido usar os humanos a seu favor. Muzan poderia ter prometido recompensas, segurança ou até mesmo poder para aqueles que ajudassem a alcançar seus objetivos, como a busca pela flor de ouro da aranha azul. Em vez de confiar exclusivamente em seus subordinados Onis e sua própria busca perigosa, ele poderia ter mobilizado a população humana para realizar essa tarefa, garantindo que a flor fosse encontrada sem expor a si mesmo a riscos desnecessários. Se Muzan tivesse adotado uma abordagem de manipulação estratégica, ele poderia ter moldado a sociedade para atender às suas necessidades e desejos. Ele poderia ter criado um império que não só garantisse sua sobrevivência, mas também permitisse a realização de seus desejos e objetivos de forma muito mais eficiente. Ao não explorar a capacidade de controlar e influenciar a humanidade, Muzan perde uma oportunidade crucial para assegurar um domínio duradouro e evitar as ameaças que surgiram contra ele. A falta de ambição e planejamento estratégico de Muzan reflete uma falha em reconhecer a importância de usar todos os recursos à sua disposição para alcançar seus objetivos. Se ele tivesse sido mais proativo e astuto, talvez tivesse conseguido estabelecer um domínio imbatível e evitado muitos dos desafios que enfrentou. Sua incapacidade de manipular a humanidade para seus próprios fins é uma das principais razões para sua eventual derrota e demonstra uma visão estratégica limitada e uma falta de compreensão das possibilidades que seu poder poderia ter proporcionado. Esses são alguns dos motivos pelos quais considero Muzan um vilão bastante burro. Gostaria de saber sua opinião sobre esses pontos e se há outros motivos que você acha que demonstram a falta de inteligência de Muzan. Deixe seus comentários e não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. Até o próximo vídeo!